estudos epidemiológicos, a nossa segunda aula de estudos analíticos. Vamos lembrar que o conceito de estudo analítico é porque nós temos um grupo de expostos e um grupo de não expostos. E aí ocorre uma análise desses dois grupos, tá? Por isso é chamado de estudo analítico. Vamos lembrar que os estudos descritivos, nós só temos doentes. Estudo descritivo de caso, pego um doente de Chagas, por exemplo, e vou estudar esse doente de Chagas. Estudo de casos descritivo, eu pego um grupo de pessoas com Chagas e vou descrever o caso. Já no rol dos estudos analíticos, eu tenho sempre um grupo de comparação. Quando eu tenho um grupo de comparação, não é descritivo. Então, por exemplo, estudo transversal, eu vou verificar um evento na minha comunidade, a prevalência de uma doença, mas tem gente que tem doença, tem gente que não tem doença. E vou verificar os expostos ali, num único momento. Estudo ecológico, eu pego um grupo populacional e vou verificar expostos e não expostos. Estudo de corte, pego um grupo de pessoas expostas a um fator de risco, um grupo não exposto ao fator de risco, ele é longitudinal, pois eu acompanho para ver o desfecho. Tá? Isso é prospectivo. Ou puxo para trás, história do paciente em prontuário para ver o desfecho. Estudo de corte retrospectivo. Caso controle, pego pessoas com doença, um grupo comparatório sem doença, por isso analítico, e puxo para trás a ocorrência da presença do fator de risco, como antecedente ao fator da doença, tá? Para poder comprovar se é fator de risco. Essa é a característica dos estudos experimentais. Isso são estudos observacionais, que é o transversal, que é o ecológico, que é o corte e o caso controle. Por que observacional? Porque quem faz o experimento, o cientista, a pessoa que está fazendo o experimento, o estudo, ele não tem intervenção, ele não testa um método, tá? Ele só observa. Agora, eu estou entrando, né, nós estamos entrando nos estudos experimentais. Qual é a característica? Também tem expostos e não expostos, porque é analítico o estudo, óbvio, mas ele é experimental pela característica do pesquisador testar um método, testar um experimento, uma medicação, por exemplo, testar um tipo de intervenção. Então, há uma experiência nesse grupo, tá? Não é só observação. Vamos lá então para os estudos experimentais, tá? Vamos lá, na aula estudos experimentais. Bom, então estudos analíticos, porque há amostra de comparação expostos não expostos, experimentais, porque ocorre um experimento. Estudos experimentais, eles são estudos onde eu faço uma intervenção, ou seja, o pesquisador ele está intervindo, está fazendo uma intervenção. Ele pode ser uma intervenção terapêutica para tratamento de algo, de uma doença, ou para prevenção, para ver se algo evita uma doença, se uma ação pode evitar um desfecho, uma doença. Por exemplo, vou testar uma vacina, por exemplo, eu vou testar uma educação em saúde, vou testar um grupo educativo. Tá? Estudos experimentais, eles podem ser de duas formas. Eles podem ser de ensaio clínico, onde eu testo um fármaco, ou pode ser de ensaio comunitário, onde eu testo um método de intervenção, uma campanha, um trabalho educativo, uma consulta ou várias consultas, encontros de educação em saúde, grupos de saúde mental, tá? Para eu testar um método, ensaio comunitário, para eu testar o medicamento, ensaio clínico, ok? Estudos experimentais, eles têm comparabilidade, tá, da população, ou seja, essa população, vamos supor, eu pego 2.000 pessoas, eu preciso, como é um estudo analítico, eu tenho expostos e não expostos ao método ou ao medicamento, tá? Como que eu vou escolher isso? Tem que ser de forma aleatória, ou seja, receber ou não intervenção é decidido de forma aleatória. A aleatoriedade chamamos de randomizado, tá? Então, o que é aleatório? Por sorteio, esse grupo de pessoas vai fazer parte do experimento da medicação e esse grupo vai fazer parte de usar o placebo, tá? Comparabilidade
do tratamento com o placebo. Então, eu tenho que ter também tomando medicamento, só que esse medicamento não tem efeito, é um placebo, medicamento de farinha. Tá? Os participantes não são capazes de distinguir se estão recebendo intervenção ou não. Não pode saber. Então, quem é sorteado, no sorteio grupo do medicamento, grupo do placebo. Você sorteia grupo A, grupo B. Por quê? Porque quem participa não pode, porque existe o efeito nocebo e também existe o efeito psicológico, o efeito placebo, tá? O que que significa isso? Que a pessoa, se ela achar que está tomando remédio, pelo poder da mente de causar transformações no corpo ou percepções no corpo, então a pessoa pode achar que melhorou ou pode melhorar, inclusive. Então eu tenho que tirar esse efeito psicológico, esse efeito placebo. Comparabilidade da avaliação, o que nós chamamos do estudo cegamento. Tá? O que é o cegamento? É a pessoa que está colhendo dado, que está acompanhando, que está examinando os participantes, que está colhendo as informações, ele colhe de grupo A, ele colhe de grupo B. Ele não sabe que se o grupo A toma medicamento ou é o B que toma medicamento, ou é o placebo no A ou é o placebo no B. Isso falamos que o estudo é cego, quando o observador ele não sabe quem faz parte de qual grupo, tá? Só divide em grupo A e grupo B, mas não sabe se está tomando medicamento ou não, ou se é placebo ou não, tá? Ok? Isso é importante. Por quê? Porque também existe o viés do olhar. Se a pessoa achar que está dando, que a sua observação é para quem está tomando medicamento, ela pode ficar mais atenta. Tá? A perceber certas coisas e a atenção ser menor no placebo, porque é placebo, né? Então, e isso altera a coleta de informações. Por isso que tem que ter o cegamento do estudo. Há alguns estudos hoje da física quântica que mostram que o pensamento humano, que a percepção humana altera as coisas. Tá? A gente tem poder de alterar as coisas. Nossa forma de ver muda as coisas. Tá? Então é importante esse critério no exame, no estudo experimental. Tá? Uma pergunta interessante: é sempre possível realizar um estudo experimental para testar uma hipótese casual de causa, o que causa uma doença? Nem sempre é possível. Por quê? Dependendo da doença, eu não posso testar se aquilo causa doença, porque por questões éticas eu não posso fazer a pessoa ficar doente. Eu não posso causar doença nas pessoas nos estudos, tá? Então existe o limite ético do que pode, do que não pode ser experimentado em seres humanos, tá? Daí nós sabemos que os estudos eles têm que passar pelo comitê de ética de pesquisas em seres humanos para ver se expõe as pessoas que estão participando do estudo a algum risco, tá? E outra, se expõe intimidade, se expõe a pessoalidade, né? Não pode expor, tá? Não pode expor nome e dentre outras coisas. Então, os estudos eles têm que passar por comitê de ética, pesquisa em seres humanos. Isso é um ponto bem importante, tá? E tem estudo que não é possível fazer, que não dá por questões éticas, porque expõe as vidas em risco, tá? Bom, falaremos agora do ensaio clínico. O ensaio clínico é um estudo analítico, porque eu tenho grupo comparatório, quem vai tomar droga, quem não vai tomar, e ele é experimental, pois quem está fazendo a pesquisa está experimentando o método. Tá? Tem que ser sorteado, ou seja, randomizado, aleatório, né? Tem que ter o placebo, tem que ter o cegamento, para que o estudo seja confiável, porque senão ele não é método científico, ele não é um estudo confiável, ele tem viés. Pode ter viés de cegamento, pode ter viés da amostra, pode ter viés da randomização, pois não foi aleatório, tá? Isso é um ponto importante, tá? Ensaio clínico. Eu vou ter, então, por exemplo, 2.000 pessoas que serão estudadas, isso gera uma amostra, tá? Essa amostra vai ser 1.000 pessoas que vai experimentar a droga e 1.000 pessoas que vão testar o placebo, que não tem efeito. Nesta perspectiva, as pessoas não devem saber. Deve ser alocado de forma randomizada, a aleatoriedade. Tá? Quem vai observar esse grupo tem que ser a mesma pessoa que observa este grupo e o mesmo método. E não pode saber que esse grupo é medicamento e este grupo é o placebo. Vai se observar o evento da melhora no grupo que toma medicamento e que não melhorou.
e vai observar a quantidade de pessoas que melhorou com o placebo, porque vai melhorar com o efeito psicológico, e quem não melhorou. E aí vai se fazer um odds ratio, razão de chance, para verificar se a melhora foi maior, fator de proteção, comparado a quem não tomou medicamento, tá? Então, isso é um desfecho, né, de um estudo experimental. Tá? De novo, vou ter minha população, vou ter uma amostra, vou dividir ela aleatoriamente, que é randomizar, vou ter observação dos sinais e sintomas, grupo A, grupo B, não posso falar grupo tomando medicamento, grupo não tomando, porque eu já faço viés, a erro, né? A viés já mostra, tá? E vou verificar o desfecho, faço uma razão de chance. Se a razão de chance der 1, é igual nos dois grupos, o evento melhora. Se a razão de chance der abaixo de 1, significa que foi proteção. Se a razão de chance der mais do que 1, significa que foi risco, se o evento é ruim. Se o desfecho é bom, tem que dar também mais do que 1. Se o evento é bom, dando menos do que 0,6, significa que no placebo foi melhor. Tá? Esse é um ponto importante. Agora falaremos do estudo ensaio da comunidade. Depois teremos uma aula específica sobre razão de chances, odds ratio, tá? E teremos uma aula específica sobre risco relativo. Ensaio da comunidade. Também é um estudo analítico, pois eu comparo amostras, uma amostra que vai ter intervenção, tipo um grupo educativo para perder peso, e uma amostra que não vai participar do grupo educativo. Então, digo que ele é analítico porque tem uma amostra e tenho um grupo que vai ser exposto, um grupo que não vai ser exposto. Por isso, analítico. Experimental, pois o pesquisador está testando um método, um tipo de intervenção. Por isso que é experimental. Esse ensaio da comunidade são intervenções a nível de grupos comunitários, de grupos de pessoas, pessoas obesas, pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, crianças, e dentre outros. Também pode ser feito numa escola, pode ser feito no bairro, pode ser feito numa cidade, pode ser feito no país. Exemplo: campanhas para a prevenção de HIV. Eu monto um grupo de adolescentes em uma sala de aula e um outro eu não faço grupo. E aí eu vou testar se a aderência ao uso da camisinha é maior naquele grupo que participou das ações educativas comparado àquele grupo que não participou. Tá? Fluoretação da água. Eu trato a água numa cidade, na outra cidade não. E aí eu verifico o desfecho. Por isso que provou que tem que colocar flúor na água, porque reduz cárie. Tá? Inseticida no controle de vetor. Aí eu pulverizo uma localidade e a outra não. E aí eu verifico o desfecho depois, o índice de Breton para a dengue. Tá? Ou seja, o que é o índice de Breton? O índice larvário, o percentual de casas que tem a larva do mosquito Aedes aegypti depois de um tempo que eu pulverizei. Tá? Estudo para avaliar a intervenção frente ao tracoma. Pessoas que só se pinga o antibiótico, tá, criança, e o outro faz o antibiótico mais a orientação da higienização da face. Tá? Se percebeu que com a higienização da face, o evento final, que é o tracoma, diminuiu, porque 0,82, 0,62 significa proteção. O que é esse IC? Intervalo de confiança de 95%. Ou seja, 95% de chance de realmente esse valor proteger e 5% de não proteger. Se está dentro do intervalo de confiança de 95%, que é 0,47 a 0,72, 0,62 está dentro. Significa que está dentro da confiança de 95%. Tá? Ou seja, a minha amostra é confiável, porque só se obtém um estudo estatisticamente confiável quando, no mínimo, o intervalo de confiança é de 95%. O que significa intervalo de confiança de 95%? Se eu fizer aquilo 100 vezes, 95 vezes vai confirmar aquele resultado. Tá? Isso é estatística, isso não é matemática, não é exato, não é 100%. Tá? Não é 100%, isso é um ponto importante. Bom, então chegamos à nossa finalização dos estudos epidemiológicos, e aí eu vou fazer rapidamente um resumo para a gente poder concluir esse assunto. Estudos epidemiológicos podem ser descritivos. Não tenho expostos e não expostos. Todo mundo é doente. Eu vou estudar
as características do tempo que se causou aquela doença, do lugar e das pessoas se aumenta o risco ou aumenta a chance de ter aquela doença, a causa, né? Se causa aquela doença. Pega um caso, estudo de casos. Por exemplo, pega um caso de Chagas, porque estudo descritivo é só com doente. Ou pega um grupo de doentes de Chagas, estudo descritivo de casos. Há estudos epidemiológicos que são analíticos, que eu vou ter, então, grupos comparatórios de exposto e de não exposto, ou de doente e de não doente. Esses estudos são analíticos, porque eu vou analisar qual é a frequência no doente comparada a quem não é doente, ou seja, se tem fator de risco. Bom, se eu pego uma amostra da minha população e eu vou verificar a prevalência de uma doença e comparar que aquela doença é 20% na minha população, da minha amostra, e ali quantas pessoas de cor negra eu tenho hipertenso, quantos obesos são hipertensos, e na minha população saudável, na minha amostra saudável, qual é o percentual de obeso, e verifico que é mais comum obeso em hipertenso, eu levanto um fator de sugestão, um indício, tá? Que a obesidade é mais comum em hipertenso, tá? Ou seja, pode ser um fator de risco para hipertenso? Pode, mas aí eu tenho que fazer um estudo de corte para comprovar. Estudo transversal é para verificar a prevalência. Dá para fazer risco relativo? Dá também, mas é menos confiável porque está tudo junto, é uma coleta só, é um momento só. Grava, estudo transversal, pesquisa eleitoral. Estudo ecológico. Eu, ao invés de partir da pessoa para fazer estudo, eu vou partir de um grupo populacional. Aí no grupo populacional eu verifico um evento, por exemplo, criança, verifico mortalidade infantil nas crianças, ou seja, num grupo populacional. E vou verificar a mortalidade infantil, a relação entre o grau escolar da mãe. Qual é o grau escolar da mãe das crianças que não morreram menor de um ano e qual é o grau escolar das mães das crianças que morreram menor de um ano. Ou seja, vou também comparar. Aí eu verifiquei que é maior o grau escolar das crianças que estão vivas da mãe. Então, sugere que o grau escolar da mãe interfira na mortalidade infantil. Só que como é coletar tudo uma vez, não dá para mim saber o que precede, tá? Qual que é antes. Então, uma sugestão. Aí eu tenho que comprovar em um estudo mais detalhado, que é um estudo de corte, por exemplo, tá? Ou no estudo de caso de controle, tá? Então, estudo ecológico parto de grupo populacional. É muito comum usar SIN, SINAN, SINASC, ok? Qual a principal medida ali? Percentual, prevalência, incidência, comparação, tá? Aí eu tenho estudo de coorte, tá? Que é o próximo estudo. Epidemiológico, estudo que eu tenho analítico, que compara, eu pego um grupo de pessoa hipertensa, com fator de risco de hipertensão, um grupo sem hipertensão, e vou acompanhar para ver o final ali, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o desfecho, infarto. Se infarto foi mais comum em quem tem hipertensão e em quem não tem hipertensão. Aí eu calculo o risco relativo. O risco relativo dando 1 é inócuo. Acima de 1 significa que aumenta o risco sim, tá? Quanto mais, 5, aumenta 5 vezes. Se for menor que 1, ao invés de ser risco, é proteção. Tá? Aí eu tenho estudo de caso de controle. Caso de doente, controle sem doença. E aí eu vou pegar em prontuário, no passado, a exposição em fator de risco. Tá? Por exemplo, eu quero pegar a pessoa que infartou, um grupo de infartado, um grupo sem ter infartado, com características iguais. É difícil pegar essa amostra com características iguais. E puxo para trás qual é a incidência. Né? Qual é o número, né? Aqui é número. Qual é o número de pessoas que são hipertensas antes e qual é o número de pessoas aqui que são hipertensas antes. E faço razão de chance, odds ratio. Vou ter uma aula só sobre isso. Se der 1 é inócuo, abaixo de 1, 0 alguma coisa é proteção, e se tiver mais que 1 significa risco. Finalizamos estudos analíticos observacionais. O que é observacional? Por quê? Transversal observacional, porque ecológico observacional, porque corte observacional, porque caso de controle observacional. Porque o entrevistador, o pesquisador, ele só observa. Ele não está testando o método, nada, ele só está observando. A pessoa já tem fator de risco, então não tem. É coisa que a pessoa já tem. Ele não está fazendo uma intervenção e testando o método. Tá?
Ah, por que que é analítico? Porque tem grupo comparatório, de expostos e não expostos. E por último, para finalizar, estudo experimental. Analítico por quê? Porque eu também vou ter comparação entre expostos e não expostos. Experimental por quê? Porque agora o pesquisador faz uma intervenção. Aí eu terei grupos experimentais de ensaio clínico, onde eu testo uma droga. Tá? Tem que ser aleatório, então as pessoas não podem saber que grupo elas vão fazer parte. Tá? Randomizado. E cego, porque quem está colhendo informação, se souber, vai dar viés de coleta de informação, de observação. Tá? E no final tem o desfecho, eu calculo razão de chances também. E por último, não menos importante, o estudo experimental de ensaio comunitário, onde eu quero testar se uma orientação, se um grupo, se uma intervenção deu resultado. Pego um grupo de pessoas obesas e vão participar de grupo educativo na unidade toda semana. E um outro grupo de obesos só vai passar em consulta toda semana. E vou testar qual grupo teve melhor resultado, tá? No decorrer do tempo. Aí eu faço também razão de chances. Okay? Bom, finalizamos nosso encontro. Muito obrigado a todos. Concluída a nossa segunda aula aí sobre estudos epidemiológicos, estudos experimentais e ensaio clínico e ensaio comunitário. Muito obrigado.